Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! E aí, gente, o que vocês acham? Menino ou menina? Eu vou fazer uma menina, mas pode ser menino também. Aí vai depender da forma como vocês vão caracterizar. Então, eu vou começar passando um pouquinho aqui de blush nas bochechinhas. Normalmente eu uso aquele blush de maquiagem mesmo, tá? Mas hoje eu vou mostrar uma coisa diferente, né? Porque é bom vocês terem uma outra opção. Eu vou usar a tinta óleo, tá? Essa daqui, deixa eu ver, o vermelho de cádmio. Vou pegar, ó, bem pouquinho. Tirar aqui o excesso. E aí eu vou dando batidinhas aqui na bochechinha. Bem de leve, senão fica parecendo aquela maquiagem de festa junina. Aí eu vou fazer a chupetinha no tom rosa, poderia ser azul, por exemplo, se fosse um menino. Uma bolinha bem pequena. Eu vou abrir ela um pouquinho assim, ó, fica mais ou menos o formato de um tic-tac, né, uma balinha tic-tac. E vou apertar. Levanto as pontinhas aqui pra cima. Dou mais ou menos no formato de um coração, só que mais aberto. Para os olhos, eu vou usar os olhinhos adesivos. Quem tiver mais habilidade pode pintar os olhinhos, tá? O pessoal fica me perguntando, né? Ah, eu tenho muita dificuldade em pintar os olhos, não consigo, fica um de um jeito, outro do outro, fica torto. Então, os olhinhos adesivos, eles são realmente bem mais práticos, tá? Eu tenho esse modelo aqui, que tem esses cílios. E tem esse outro modelo aqui, que é parecido, só que ele não tem cílios. Esse daqui, que não tem cílios, eu usaria se fosse um menino. Mas como é uma menininha, eu vou usar esse modelo aqui que tem os cílios. Corto só o olhinho que eu vou usar. Vou mergulhar aqui na água. É rapidinho, é só mesmo o tempo de molhar. Ele vai soltar como se fosse umas lentes de contato. Só que, como o meu bonequinho aqui já tá seco, eu vou umedecer um pouquinho, tá? Aqui no biscuit, para o olhinho grudar bem. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: eu usei o olhinho adesivo e ele enrugou. Por que ele enruga? Porque você não esperou a massinha, né, a cabecinha secar e já colou o olhinho com a massinha mole. Aí o que aconteceu? Quando a massinha encolheu, o olhinho ficou enrugado. Então o ideal é você esperar, não precisa esperar secar tudo, mas pelo menos assim de um dia para o outro, para isso daqui não encolher tanto na hora que você colar o olhinho adesivo. Outra dúvida frequente a respeito dos decalques para olhos é que algumas pessoas perguntam se precisa passar cola, porque dizem assim: eu botei o olhinho e depois o olhinho soltou, caiu. Por que isso aconteceu? Você não precisa passar cola, mas você precisa molhar o biscuit antes de botar o olhinho, tá? Molha, deixa um pouquinho para
ele absorver um pouquinho da água, e aí depois você coloca o olhinho. O olhinho já vai estar molhado, já vai ajudar, mas é bom você molhar a peça antes de botar o olho, tá? Aí na hora que você está colocando os adesivos, às vezes eles começam a grudar um pouquinho no seu dedo, então quando você aperta, ele volta grudado no seu dedo e você não consegue posicionar. Então você pode usar aqui um pedacinho de papel, aqui o papel higiênico mesmo, para poder apertar, né? E não vai ficar grudando. E aí você deixa ele secar, espera secar para ele aderir bem aqui no biscuit. E se você quiser, depois de prontinha a sua peça, colocar uma gotinha, preencher isso aqui com aquela tinta dimensional, incolor, para dar um efeito 3D, também fica legal. Só que tem um detalhe, se você colocar dimensional aqui, tem que esperar 3 dias sem colocar a mão na peça, porque se você encostar a mão, ele vai perder o brilho, vai ficar feio, tá? Então coloca o dimensional, não precisa, coloca se você quiser, mas se colocar, sabe que a peça tem que ficar lá paradinha durante 3 dias, num lugar protegido, para não grudar poeira, não grudar nada, senão você vai estragar o seu trabalho. Vou pintar aqui umas sobrancelhas. Como é um bebezinho, vai ser uma sobrancelha bem discreta. Qual pincel? Eu já ensinei para vocês a improvisar, né? Um pincel para fazer a pintura de cílios, pintura de olhos. O material improvisado é sempre útil, né? Quando você não tem um material adequado à mão. Mas se você quer fazer um trabalho bonito, um trabalho caprichado, é sempre bom você ter um material de boa qualidade. Então, eu recomendo sempre os pincéis pelo de Marta, ó, tá aqui, Marta, que são pincéis de cerdas naturais. São pincéis baratos? Não, não são, mas são aqueles que tem de melhor, né? São pincéis que você vai ter uma durabilidade maior, você vai conseguir fazer um trabalho mais bonito, tá? Aí a espessura aqui, a pontinha do pincel, vai variar de acordo com o tipo de pintura que você quer fazer. Existe, esse aqui é Condor, mas existem de outras marcas também, tá? Da Tigre, enfim, da Yara, a marca aqui não importa, o importante é ele ser da série Marta. Existe a série Toray também, que dá para pintar, bem legal. Qual é a diferença? O Toray, ele é um pelo sintético, o Marta é um pelo natural, então ele é bem macio e você vai conseguir fazer um traço bem fininho. Vou demonstrar aqui na minha mão primeiro, tá? Eu vou molhar o pincel, tirar aqui o excesso da água e vou molhar na tinta. A tinta tem que estar muito bem diluída. Geralmente quando você compra ela assim no potinho, essa daqui é tinta para artesanato PVA, tá? Mas você pode fazer isso com a tinta acrílica, pode fazer até com a tinta para tecido, mas ela tem que estar diluída. Então você tem que botar água aqui dentro do potinho, deixar ela bem líquida, senão você não vai conseguir fazer aquele traço fininho. E eu vou, de novo, depois que eu passei o pincel aqui, eu vou molhar de novo, vou tirar o excesso aqui na mão, e aí, ó, vocês vão ver que eu vou fazer um traço bem fininho. Esse pincel aqui é o mesmo pincel que eu uso para pintar, por exemplo, os cílios das minhas noivinhas. Eu faço aquela cabecinha pequenininha, faço os cílios bem delicados usando esse tipo de pincel, tá? Mas eu não consigo fazer esse traço fininho. Então treina, porque isso daqui é treino. É só você usar o pincel de qualidade, o pincel certo, usar a tinta bem diluída, o resto é treino. Não tem segredo. Antes de pintar aqui no biscuit, eu gosto de molhar um pouquinho. Vou tirar o excesso aqui com papel. O ideal seria usar o cotonete, mas como eu não tô com cotonete aqui, eu tô tirando o excesso com papel. Então você passa um cotonete úmido, porque ele absorve melhor a tinta. E aí, como é uma menininha, um bebezinho, eu só vou fazer um risquinho bem pequenininho. Se fosse uma mulher, eu faria uma sobrancelha mais desenhada. Mas como é um bebezinho, para ficar com um rostinho infantil, só vou fazer o risquinho. Para pintar do outro lado, eu sempre viro de cabeça para baixo. Mede direitinho aqui a distância, para não ficar uma sobrancelha alta e outra baixa.
Essa aqui ficou um pouquinho maior, vou reforçar essa daqui.